Você está vendo aí na tela a capa do nosso livro Jesus, o maior educador da humanidade. E nós vamos conversar justamente sobre Jesus. Por isso iniciamos o vídeo já colocando na tela essa obra, onde fazemos um estudo histórico, espiritual e educacional sobre Jesus. Pois bem, para o Espiritismo, Jesus é o espírito mais perfeito que já esteve aqui na humanidade. É também nosso governador, ele que está à frente dos destinos da humanidade terrena e do planeta Terra, e é também nosso guia e modelo. Todas essas informações estão na questão 625 de O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo. Mas, retornando à época em que Jesus esteve conosco aqui na Terra e lendo os evangelhos, que não sei se você sabe, mas são 4. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas e Evangelho segundo João. São os chamados evangelhos canônicos, aqueles que foram considerados verdadeiros e que estão publicados no Novo Testamento, que faz parte da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros que formam o Velho Testamento e o conjunto de livros que formam o Novo Testamento, onde temos não apenas esses 4 evangelhos canônicos, mas vamos ter também os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo de Tarso e mais alguns outros documentos, como cartas de Pedro, de Tiago, o Apocalipse de João, formando então o Novo Testamento. E nós então, fazendo a leitura do Novo Testamento, encontramos várias referências sobre Jesus como mestre, como Messias, como Senhor, como o enviado de Deus. Jesus seria realmente mestre? E o que significa ser mestre? Bem, é mais do que ser professor. Mestre é o educador por excelência. Todo educador é automaticamente um professor, mas nem todo professor é um educador. Isso porque muitos professores são apenas repassadores de conteúdos curriculares. Muitos professores são apenas instrutores de conhecimentos. O educador, o mestre, é aquele que torna os que estão com ele seus discípulos. É aquele que trabalha o potencial divino de cada educando. Por isso, os espíritos apresentam Jesus como nosso guia e nosso modelo, que transcende a vida humana material. E estamos tão carentes desse modelo transcendente, desse modelo espiritualizado. Porque temos muitos modelos, mas efêmeros, terra a terra, com valores equivocados. Mas quem segue Jesus consegue realizar a autoeducação, o autoaperfeiçoamento e mantém a sua ligação com a realidade espiritual da vida, que o Espiritismo nos apresenta como sendo todos nós almas imortais, pré-existentes e sobreviventes à morte. Quando estudamos Jesus como educador,
Jesus com seus princípios educacionais, sua metodologia, sua didática, nós vemos que ele nos ofertou o que podemos classificar como pedagogia da esperança e do comportamento. Da esperança porque com os ensinos de Jesus nós vislumbramos um futuro melhor, do qual somos construtores, no aqui e agora, no hoje. E pedagogia do comportamento, porque essa esperança de uma humanidade melhor, de dias melhores, ela está totalmente alicerçada na autoeducação. Eu preciso me transformar para servir de exemplo para que outros se transformem. E todos transformados, transformando a coletividade, a humanidade. A transformação da sociedade humana só é possível com a transformação dos indivíduos que formam essa sociedade. Isso é muito claro quando estudamos o Espiritismo. E com Jesus, nós sabemos esse roteiro, nós sabemos esse caminho e a sua aplicação, que você encontra detalhadamente no livro Jesus, o maior educador da humanidade. Mas Jesus, como mestre, não apenas nos ensinou. Ele não disse para nós simplesmente: amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem, perdoai as ofensas, amai os vossos inimigos. Ele não foi um orador moralista simplesmente. Não. Além dos seus ensinos serem moralmente muito profundos, ele os exemplificou. Ou seja, como mestre, ele era, foi, ele é o que nos ensinou. Por isso, ele tem uma colocação bastante expressiva que ele faz aos discípulos e seguidores. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele podia se colocar assim, como exemplo? Podia. Quando ele nos solicitou para não julgarmos, para não sermos julgados, ele exercitou isso com a mulher adúltera. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela responde a Jesus: Senhor, se retiraram, foram embora. A praça vazia, a mulher, Jesus e os discípulos. Ele disse: então, nem eu te condeno, nem eu te julgo. Vá, minha filha, mas não peques mais. Ou seja, pode ir, mas não volte a cometer esse equívoco. Não volte a fazer o que você fez. Os discípulos, na sequência, indagaram de Jesus por que ele não fez nenhuma condenação se a mulher tinha errado. E ele responde: porque não sabemos a sua história, não sabemos as circunstâncias, seus sofrimentos, suas dores, seus dilemas, o que a levou a essa situação do adultério. Não estamos aqui para julgar, mas para amar, compreender e permitir uma nova oportunidade. E, segundo os Espíritos, essa mulher vai se tornar uma seguidora dos ensinos de Jesus nos primeiros tempos do cristianismo. Por tudo isso, Jesus é o nosso mestre, é o nosso Messias, é o nosso guia, é o nosso modelo. Segui-lo, aplicando os seus ensinos, é o que devemos fazer. E essa aplicação tem que ser feita através da educação,
porque Jesus é o maior educador da humanidade.